Olá, eu sou Jefferson Matos e esse é o canal Estudos Históricos. Hoje eu quero falar um pouco acerca da demografia e dos movimentos populacionais na África. Mais precisamente, vamos destacar a questão da partilha da África. Bom, de acordo com o historiador nigeriano Adeni Ajayi, os principais grupos linguísticos e culturais do continente africano, desde antes do século XVIII, já haviam se estabelecido e feito a partilha do continente africano e dos territórios que esses povos mais tarde reivindicariam como seus. Isso se daria mais precisamente no século XIX. O mesmo historiador também salienta que apenas a região do Nordeste africano, também conhecida como Chifre da África, e a região da África Oriental, que durante os séculos XVII e XVIII houveram migrações para essas localidades do continente. Entretanto, essas regiões já estavam com uma população bem estabelecida no início do século XIX. Já no que diz respeito à migração, esta acarretou uma grande expansão populacional. Porém, não foi devido à migração e sim a questões traumáticas que ocorreu em outras localidades. Por exemplo, o esfacelamento de sistemas políticos, guerras, grandes secas, terríveis epidemias ou mesmo outras catástrofes naturais. Devido a questões como essas, o século XIX foi o período com muitas dessas expansões. Além do crescimento populacional, houve a redistribuição demográfica, que está ligada às migrações internas, como a dos Neguni, na África Austral e Central, dos Chokui, na África Central, dos Azande, na África Oriental, e dos Fang, da zona das florestas equatoriais, que foram consequências de movimentos anteriores ao século XIX. Podemos também destacar movimentos populacionais de maior amplitude, que estavam ligados à queda do antigo Oyo, na parte iorubá da Nigéria Oriental. Populações em movimento tiveram que desenvolver recursos técnicos para que houvesse uma adaptação às terras mais infrutíferas. Outro ponto importante que Ajayi destaca é que a população diminui nos séculos XVII e XVIII, e isso devido às guerras que vitimaram mulheres em idade de procriação. Quando se fala sobre a questão da pobreza na África, Ajayi faz o seguinte apontamento: o crescimento populacional associado a recursos escassos gerou o subdesenvolvimento. Isso em economias interdependentes. Já nas economias independentes, foi o subpovoamento que ocasionou o subdesenvolvimento. Ele também afirma que algumas comunidades africanas sofreram mais que suas vizinhas, pois se aproveitaram das mazelas ocorridas com elas. Por exemplo, o elevado tráfico de escravos do qual elas sofreram e outras não. Isso consequentemente manteve comunidades fortes devido à fraqueza das outras. Entretanto, essas mesmas comunidades podem ter sofrido muito com a insegurança que havia em suas fronteiras, em consequência da pobreza das vizinhas que buscavam adentrar os seus territórios. A partir dessa premissa, Ajayi afirma que o tráfico de escravos, evidentemente, é a melhor explicação para a pobreza e fragilidade do continente africano entre todos os outros continentes no século XIX. Mas a pobreza desse continente tão rico não está ligada apenas à questão da escravidão, mas ao grande interesse que os europeus tiveram pelas riquezas da África. Isso é demonstrado pelo fato dos europeus, a partir do final do século XVIII, organizarem expedições para a África com o intuito de ter informações acerca da geografia e das questões ambientais e hidrográficas do continente. Além disso, também buscou-se ter conhecimento sobre a dimensão territorial dos estados, sua importância industrial e agrícola. Ajayi também destaca que as disputas imperialistas entre as nações europeias, como a Inglaterra, a França e a Holanda, houve diversas ocupações dos territórios africanos pelos europeus, que buscavam minar a influência dos seus adversários nas localidades que já estavam sob o domínio dos seus adversários.
Nem mesmo movimentos com intenções humanitárias, como o dos abolicionistas, escaparam da grande forma, né, e do grande ferramental da estrutura imperialista. A exemplo dos ingleses, que, ao mesmo tempo que, devido à sua grande supremacia econômica, obrigavam as demais nações a libertarem os escravos, também pôde usar essa questão como pretexto para fazer suas intervenções na África. A partir de 1807, o governo inglês proibiu o tráfico de escravos. Obviamente, uma medida humanitária, mas que ao mesmo tempo gerou grande lucro ao seu sistema amplamente capitalista, que moldou suas intervenções não só na África como nas Américas. Pois ao tornar os escravos assalariados, suas antigas metrópoles tiveram que buscar empréstimos com os bancos ingleses, e os colonos que se desfizeram dos escravos poderiam se livrar da mão de obra cara e poderiam gastar com os produtos que os ingleses fabricavam. Já os franceses foram expulsos de sua área de influência, o Egito, mas de forma perspicaz aproveitou-se da fraqueza do Império Otomano, continuando a ter vantagens comerciais no Maghreb, onde sofreram diversas derrotas pelos piratas magrebinos. E ao serem forçados a aderir ao movimento abolicionista, usou isso como artifício pelo interesse já existente pelas feitorias na África. Dessa forma, o abolicionismo francês serviu de pano de fundo para uma maior busca de produtos e até mesmo para sua influência política nas questões africanas. Deve-se destacar que a colônia inglesa, formada por Freetown, provocou um forte processo de aculturação, do qual surgiu a cultura crioula. Essa foi uma colônia muito próspera que teve muitos de seus habitantes como emigrantes para outras regiões da África, onde aumentaram sua influência em outras regiões que, juntamente com os missionários ingleses, começaram a penetrar a África em meados do século XIX. Os ingleses, que disputavam sua influência com a Dinamarca e Holanda, usou dos conflitos internos dos grupos africanos, como os Ashanti e os Fanti, para aumentar ainda mais sua influência na região. As diversas nações que tiveram grande influência na África não tiveram o mesmo sucesso que a colônia de Freetown, que deve grande parte do seu êxito à atuação dos missionários ingleses na África. Graças aos missionários, que tiveram uma presença importantíssima na difusão do cristianismo na África, a Inglaterra conseguiu essa posição hegemônica de influência na África. Isso não quer dizer que foram os únicos, mas os mais eficientes, podemos dizer assim. Então, como analisamos o papel dos missionários na África e o seu alcance territorial na África, foi muito grande, mas não se comparou aos comerciantes que já utilizavam do tráfico de escravos para depois as relações comerciais, agora com o fim do tráfico. Ou seja, apesar da eficiência dos missionários, anterior a eles, os comerciantes que negociavam escravos, eles tinham um êxito muito maior, porque eles conseguiram uma relação maior e mais antiga com os africanos, através do tráfico de escravos e depois no comércio. O crescimento do comércio europeu se deu devido às relações já existentes da troca de armas por escravos e produtos, como frutas, goma arábica, mel, que eram trazidas por comerciantes árabes. O comércio dos europeus com chefes africanos não proporcionou a riqueza destes chefes, mas a aquisição de armas de fogo. Por conseguinte, o que fortaleceu os chefes africanos foi menos a troca de escravos por armas, o chamado comércio externo, que o comércio interno, fruto da agricultura e da grande população pobre e famélica, que trabalhava na fabricação artesanal e industrial. Ou seja, a sua produção agrícola ainda foi superior à venda de escravos, feitas por esses africanos aos traficantes de escravos. E é isso, pessoal.
quis falar um pouco sobre a partilha da África. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.